Se existe um momento que revela mais sobre o coração de uma pessoa do que todas as palavras que ela já disse, é o instante em que ela percebe que você finalmente parou de correr atrás. A maioria acredita que o silêncio significa o fim, mas Carl Jung enxergava algo muito mais profundo. Quando uma dinâmica emocional é interrompida, aquilo que estava escondido no inconsciente começa a emergir. E é exatamente isso que pode estar acontecendo agora. Talvez você tenha passado dias, meses ou até anos tentando entender por que essa pessoa se afastou, por que parecia indiferente ou por que nunca dava o passo que você tanto esperava. Mas e se o verdadeiro movimento começasse justamente quando você decidiu parar? E se o afastamento que hoje parece definitivo estiver provocando dentro dela um conflito que nem ela consegue explicar? Antes de tirar qualquer conclusão, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir poderá mudar completamente a maneira como interpreta esse silêncio. Existe uma verdade sobre a mente humana que poucas pessoas compreendem. Quanto mais alguém acredita que sempre terá acesso à sua presença, menos percebe o valor que ela possui. Jung descrevia que grande parte das nossas escolhas não nasce da consciência, mas das forças invisíveis do inconsciente, onde vivem os medos, os desejos reprimidos e as projeções que fazemos sobre os outros. Enquanto você insistia, procurava e demonstrava disponibilidade constante, talvez essa pessoa jamais tenha sido obrigada a enfrentar aquilo que realmente sentia. Mas quando você recuou, algo mudou. O vazio deixado pela sua ausência começou a ocupar um espaço que antes estava preenchido pela certeza de que você continuaria ali. É justamente nesse espaço silencioso que o inconsciente começa a falar mais alto do que qualquer argumento racional. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento sem perceber. Você decidiu preservar sua paz, voltou sua atenção para si mesmo ou simplesmente ficou cansado de lutar sozinho. E, curiosamente, foi nesse instante que algumas coisas passaram a parecer diferentes. Pequenos sinais começaram a surgir, lembranças inesperadas, olhares diferentes, aproximações discretas ou até um silêncio que parece carregado de significado. Será coincidência? Jung acreditava que nem todos os acontecimentos importantes da vida podem ser explicados apenas pela lógica. Algumas mudanças acontecem quando uma transformação interior altera completamente a dinâmica entre duas pessoas. Quando você muda, o campo psicológico da relação também muda. E quem permanece preso ao antigo padrão inevitavelmente sente que algo escapou do seu controle. Mas existe um detalhe que quase ninguém tem coragem de admitir. O fato de alguém perceber que você parou de correr atrás não significa automaticamente que essa pessoa voltará ou tomará a decisão que você espera. O verdadeiro conflito acontece dentro dela, onde o orgulho enfrenta a saudade, o medo enfrenta o desejo e a imagem que ela construiu sobre você começa a desmoronar. É exatamente nesse ponto que muitos descobrem, tarde demais, que confundiram segurança com desinteresse e presença constante com garantia eterna. O inconsciente não aceita facilmente aquilo que perdeu sem compreender. E quando finalmente percebe o valor daquilo que deixou escapar, inicia uma batalha silenciosa que dificilmente consegue ignorar. Ao longo deste vídeo, você entenderá por que o afastamento consciente pode despertar emoções que nenhuma insistência seria capaz de provocar, como as ideias de Carl Jung ajudam a explicar esse fenômeno psicológico e, principalmente, quais sinais realmente indicam que essa pessoa entrou em um profundo processo de confronto com os próprios sentimentos. O mais importante é que você aprenderá a distinguir esperança de ilusão, consciência de projeção e transformação verdadeira de simples impulso emocional. Porque às vezes a pergunta mais importante não é o que ele fará agora,
A pergunta que realmente muda tudo é: quem você se tornou no instante em que decidiu parar de correr atrás? Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se este tema já despertou algo dentro de você, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se no canal. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão vivendo conflitos emocionais profundos e buscando respostas para aquilo que sentem. Além disso, você passa a receber os próximos vídeos, nos quais exploramos, com base na psicologia de Carl Jung, os mistérios da mente, dos relacionamentos e da transformação interior. E eu também quero saber de você. Escreva nos comentários a cidade, o estado e o país de onde está assistindo. Será um prazer saber até onde esta mensagem está chegando. Agora, respire fundo, mantenha a mente aberta e vamos descobrir juntos o que realmente acontece quando alguém percebe que você finalmente parou de correr atrás. Quando alguém percebe que você parou de correr atrás, a primeira reação nem sempre aparece do lado de fora. Na maioria das vezes, ela acontece em silêncio, longe dos olhos de qualquer pessoa. Carl Jung afirmava que aquilo que ignoramos na consciência continua vivo no inconsciente, influenciando pensamentos, emoções e decisões sem que percebamos. Enquanto essa pessoa acreditava que você sempre estaria disponível, não havia necessidade de olhar para dentro. Mas quando sua presença deixou de ser garantida, o inconsciente começou a preencher o vazio com perguntas que antes não existiam. O que parecia uma simples mudança de comportamento tornou-se um espelho, refletindo sentimentos que permaneceram escondidos durante muito tempo. Existe uma diferença profunda entre perder alguém e perceber que essa pessoa escolheu seguir em frente. A perda pode ser racionalizada, mas a autonomia do outro desperta algo muito mais intenso. Jung explicava que grande parte do sofrimento humano nasce quando nossas projeções deixam de encontrar um lugar onde possam existir. Talvez essa pessoa tenha projetado em você a segurança de um amor constante, alguém que jamais iria embora. Quando essa imagem desaparece, ela não enfrenta apenas a ausência de alguém. Ela enfrenta o colapso da própria ilusão. E poucas experiências são tão desconfortáveis quanto descobrir que aquilo que parecia permanente nunca esteve realmente sob controle. É exatamente por isso que muitas mudanças começam depois que você se cala. O silêncio possui uma linguagem que o ego dificilmente consegue interpretar de imediato. Enquanto palavras podem ser respondidas com justificativas, o silêncio obriga a consciência a preencher espaços vazios. E é nesses espaços que surgem lembranças, arrependimentos e perguntas inesperadas. A mente começa a revisitar conversas antigas, pequenos gestos e oportunidades desperdiçadas. Aquilo que antes parecia comum ganha um novo significado simplesmente porque deixou de estar presente. No entanto, Jung também alertava para um erro muito frequente. Nem todo movimento interno produz imediatamente uma atitude externa. Uma pessoa pode sentir sua falta e, ao mesmo tempo, permanecer imóvel por causa do orgulho, do medo ou da incapacidade de reconhecer aquilo que sente. O conflito psicológico nem sempre gera ação rápida. Em muitos casos, ele amadurece lentamente, como uma semente escondida sob a terra. Por isso, interpretar qualquer pequeno sinal como uma promessa de retorno pode criar expectativas que pertencem mais ao desejo do que à realidade. Talvez a maior transformação, porém, não esteja acontecendo com essa pessoa, mas com você. Ao deixar de correr atrás, você rompeu um padrão que parecia inevitável. Você interrompeu um ciclo que alimentava uma dinâmica emocional desgastante. E, segundo Jung, toda vez que um padrão inconsciente é interrompido, uma oportunidade de individuação surge. Isso significa que, independentemente do que o outro decidir fazer,
você já iniciou um processo de crescimento que pode mudar completamente a maneira como vive seus relacionamentos daqui para frente. O aspecto mais curioso de toda essa situação é que muitas pessoas acreditam que o amor desaparece quando o contato termina. Carl Jung enxergava a questão por outro ângulo. Para ele, aquilo que possui verdadeiro significado psicológico continua ativo dentro da psique, mesmo quando a distância física aumenta. É por isso que algumas pessoas conseguem seguir normalmente após o fim de um relacionamento, enquanto outras continuam sendo visitadas por lembranças inesperadas, sonhos intensos ou uma sensação constante de que algo importante ficou inacabado. O inconsciente não mede o tempo da mesma forma que a consciência. Ele preserva aquilo que nunca foi realmente compreendido. Quando você deixou de insistir, aconteceu algo que essa pessoa talvez nunca tivesse experimentado. Pela primeira vez, ela precisou lidar consigo mesma sem utilizar você como referência emocional. Enquanto você corria atrás, havia sempre uma distração disponível. Bastava responder uma mensagem, aceitar uma aproximação ou acreditar que tudo permaneceria igual. Agora, porém, ela precisa enfrentar o próprio silêncio. E poucas pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que o silêncio revela. Nesse momento, a mente começa a construir perguntas desconfortáveis. Será que perdeu alguém importante? Será que confundiu maturidade com frieza? Será que deixou escapar exatamente aquilo que procurava? Jung dizia que tudo aquilo que evitamos confrontar em nós mesmos retorna de outra forma. Às vezes, retorna como ansiedade, outras vezes como arrependimento, inquietação ou uma necessidade inexplicável de revisitar o passado. É justamente por isso que algumas pessoas voltam a observar discretamente quem um dia deixaram para trás. Não porque tenham todas as respostas, mas porque algo dentro delas começou a questionar antigas certezas. Elas passam a notar detalhes que antes ignoravam. Lembram de conversas aparentemente simples e percebem que muitos momentos só revelam seu verdadeiro valor quando deixam de existir. Enquanto isso acontece, existe um risco silencioso para quem espera por uma resposta. É muito fácil transformar qualquer pequeno gesto em uma confirmação absoluta. Uma visualização, uma curtida ou uma lembrança repentina podem parecer sinais definitivos quando o coração deseja acreditar. Mas Jung alertava que a projeção é uma das maiores armadilhas da mente humana. Quando projetamos nossos desejos sobre outra pessoa, deixamos de enxergar a realidade como ela é. Por isso, o verdadeiro poder não está em tentar adivinhar cada movimento dela, mas em desenvolver clareza suficiente para distinguir fatos de expectativas. É exatamente nesse ponto que a dinâmica começa a mudar de maneira profunda. Quanto mais você deixa de viver em função da reação dessa pessoa, mais recupera partes de si que estavam esquecidas. Sua energia deixa de ser consumida pela espera e passa a alimentar sua própria transformação. E existe algo que o inconsciente percebe imediatamente. Pessoas que reencontram o próprio valor deixam de transmitir necessidade e começam a transmitir presença. Essa mudança não depende de palavras nem de estratégias. Ela nasce de dentro para fora. E é justamente esse tipo de transformação que costuma provocar os maiores impactos naqueles que um dia acreditaram que você nunca deixaria de correr atrás. Existe uma imagem criada por Carl Jung que ajuda a compreender esse momento com profundidade. Ele dizia que aquilo que permanece escondido na sombra continua influenciando nossas escolhas até ser reconhecido. A sombra não representa apenas os medos ou defeitos, mas também sentimentos que recusamos aceitar. Muitas vezes, essa pessoa não se afastou porque deixou de sentir alguma coisa. Ela pode ter se afastado porque aquilo que sentia exigia uma transformação para a qual ainda não estava preparada.
Amar alguém de verdade significa abandonar antigas máscaras, rever crenças e enfrentar vulnerabilidades. E nem todos conseguem fazer isso no instante em que a vida exige. É justamente por essa razão que algumas pessoas só começam a compreender o valor de alguém quando deixam de ter acesso constante à sua presença. Enquanto tudo parece garantido, o ego cria a ilusão de controle. Mas quando essa certeza desaparece, surge um espaço onde a consciência já não consegue esconder aquilo que estava reprimido. Aos poucos, lembranças voltam com mais intensidade, momentos simples ganham um significado inesperado e até pequenas palavras ditas no passado começam a ser interpretadas de forma completamente diferente. Não porque o passado mudou, mas porque quem observa esse passado já não é mais a mesma pessoa. Enquanto isso acontece do outro lado, existe uma transformação igualmente importante acontecendo dentro de você. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que demonstrar amor significava insistir, convencer ou esperar indefinidamente por uma mudança. Jung ensinava que a individuação começa quando deixamos de buscar nossa completude na aprovação de outra pessoa. Esse caminho não elimina o amor, mas modifica sua natureza. Você deixa de amar por necessidade e começa a amar com consciência. Essa diferença é sutil, porém poderosa. Ela muda sua postura, sua energia e até a maneira como o outro passa a perceber sua presença. É nesse ponto que ocorre uma das maiores inversões psicológicas de toda essa história. Antes, talvez você observasse cada movimento dessa pessoa, tentando descobrir o que ela pensava. Agora, sem perceber, a direção desse olhar pode começar a mudar. Quem acreditava conhecer cada passo seu, passa a notar que você já não reage da mesma maneira. O silêncio deixa de ser interpretado como fraqueza e começa a despertar curiosidade. A ausência de insistência rompe expectativas antigas e obriga o outro a lidar com uma realidade que jamais imaginou enfrentar. A possibilidade concreta de que você realmente esteja seguindo em frente. Mas existe uma pergunta que permanece aberta e que poucos têm coragem de fazer. Se essa pessoa decidir voltar, ela estará retornando porque finalmente reconheceu quem você é, ou apenas porque sentiu medo de perder aquilo que julgava garantido? Jung acreditava que somente uma consciência transformada é capaz de construir relações diferentes. Sem essa transformação, antigos padrões tendem a se repetir, ainda que os sentimentos sejam sinceros. E é exatamente essa diferença que começa a revelar se o que está surgindo agora é apenas saudade, ou o início de uma mudança verdadeiramente profunda. Existe um momento em que o inconsciente deixa de apenas provocar desconforto e começa a exigir uma decisão. Carl Jung observava que a psique busca constantemente o equilíbrio. Quando uma pessoa passa muito tempo ignorando aquilo que realmente sente, surgem conflitos internos que não podem ser abafados para sempre. É como uma porta que foi mantida fechada durante anos e que, aos poucos, começa a ranger até se abrir. Nesse estágio, a mente já não consegue manter a mesma narrativa que sustentava antes. As justificativas perdem força, as certezas desaparecem e a verdade emocional começa a ocupar espaço. É justamente aí que muitos percebem que fugir dos próprios sentimentos nunca significou superá-los. Talvez essa pessoa esteja vivendo exatamente esse confronto neste instante. Não necessariamente porque deseja voltar imediatamente, mas porque já não consegue evitar as perguntas que antes ignorava. Por que sua ausência pesa tanto agora? Por que as lembranças aparecem nos momentos mais inesperados? Por que outras pessoas parecem não despertar a mesma conexão? Jung acreditava que algumas relações ativam conteúdos profundos da alma, funcionando como espelhos capazes de revelar aspectos desconhecidos da própria personalidade. Quando esse tipo de encontro acontece,
Esquecer não depende apenas da vontade. Antes de seguir em frente, é preciso compreender o que aquela experiência veio ensinar. Enquanto isso, sua própria caminhada ganha um significado ainda maior. Você talvez imagine que simplesmente deixou de insistir, mas, psicologicamente, ocorreu algo muito mais importante. Você interrompeu um ciclo que alimentava dependência emocional. Em vez de buscar constantemente respostas no comportamento do outro, começou, ainda que lentamente, a procurar respostas dentro de si. Esse é um dos princípios centrais da visão de Jung. Toda transformação verdadeira acontece quando a energia deixa de ser desperdiçada tentando controlar o mundo externo e passa a iluminar aquilo que existe dentro da própria consciência. Esse movimento fortalece sua identidade e muda completamente a forma como você ocupa qualquer relacionamento. É exatamente por isso que, quando alguém inicia esse processo de crescimento interior, sua presença também muda. Não porque esteja tentando parecer mais interessante ou distante, mas porque passa a transmitir uma serenidade que não depende mais da aprovação de ninguém. Essa mudança costuma ser percebida sem que uma única palavra seja dita. O inconsciente humano reconhece quando alguém recupera a própria dignidade emocional. E essa percepção pode provocar um forte impacto em quem acreditava que você permaneceria preso ao mesmo padrão para sempre. O que antes era previsível torna-se um mistério. E poucas coisas despertam tanto interesse quanto aquilo que deixa de ser previsível. Mas ainda existe uma revelação importante que precisa ser compreendida antes de tirar qualquer conclusão sobre o que acontecerá entre vocês. Nem toda aproximação representa amor amadurecido, e nem todo silêncio significa desinteresse. Existe um detalhe profundamente ligado à psicologia de Carl Jung que permite distinguir quando uma pessoa está sendo guiada apenas pelo medo da perda e quando ela realmente passou por uma transformação interior capaz de mudar o rumo dessa história. E é exatamente essa diferença que revela o verdadeiro significado do próximo passo que poderá acontecer. Chegamos ao ponto em que a pergunta inicial começa a encontrar sua resposta. Ele já percebeu que você parou de correr atrás, mas o que realmente fará a partir disso dependerá de algo muito mais profundo do que saudade, orgulho ou impulso. Carl Jung ensinava que toda transformação verdadeira nasce quando a pessoa tem coragem de confrontar a própria sombra. Enquanto esse confronto não acontece, qualquer tentativa de reaproximação corre o risco de repetir os mesmos padrões que provocaram o afastamento. O retorno por si só não significa evolução. O que faz diferença é a consciência com a qual alguém decide voltar. Por isso, antes de desejar uma mensagem, um telefonema ou um reencontro, vale a pena observar outro tipo de sinal. A pessoa continua presa às mesmas desculpas de antes ou começou a demonstrar uma postura diferente diante da própria vida? Ela ainda transfere a culpa para as circunstâncias ou passou a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas? Jung acreditava que o amadurecimento psicológico se revela menos pelas palavras e muito mais pela capacidade de reconhecer os próprios conflitos. Quem realmente mudou deixa de agir apenas para aliviar a culpa e começa a agir porque compreendeu aquilo que antes se recusava a enxergar. Essa diferença pode parecer pequena, mas é ela que separa uma repetição de uma verdadeira reconstrução. Ao mesmo tempo, existe uma pergunta ainda mais importante direcionada a você. Se essa pessoa aparecesse hoje, você estaria preparado para recebê-la sem abandonar quem se tornou durante esse processo? Muitas pessoas sonham com o retorno de alguém, mas esquecem que a maior conquista foi recuperar a própria paz.
Jung dizia que o objetivo da individuação não é encontrar alguém que nos complete, mas tornar-nos inteiros o suficiente para amar sem perder a própria identidade. Talvez a maior vitória da sua jornada não seja fazer alguém voltar. Talvez seja descobrir que você nunca mais aceitará um relacionamento baseado apenas no medo de perder ou na necessidade de ser escolhido. É justamente por isso que o silêncio que você viveu não foi um vazio. Ele foi um espaço de transformação. Enquanto você acreditava estar apenas esperando, sua consciência estava sendo reorganizada. As feridas começaram a ensinar, em vez de apenas machucar. A ausência deixou de representar abandono e passou a revelar seu próprio valor. E quando isso acontece, algo muda de maneira definitiva. Você deixa de perseguir respostas desesperadamente e começa a permitir que a verdade se revele naturalmente. Essa postura não afasta quem é destinado a caminhar ao seu lado. Pelo contrário, ela cria as condições para que qualquer aproximação futura aconteça sobre bases muito mais conscientes. Agora, existe apenas uma última reflexão que merece permanecer com você. Talvez o verdadeiro propósito dessa história nunca tenha sido fazer essa pessoa perceber o seu valor. Talvez o propósito sempre tenha sido fazer você reconhecer o valor que possuía antes mesmo de ser visto por ela. Porque quando isso acontece, o medo deixa de conduzir suas escolhas, a ansiedade perde sua força e o amor deixa de ser uma busca desesperada por confirmação. É nesse momento que a vida começa a responder de uma maneira completamente diferente. E é exatamente a partir dessa transformação interior que toda a conclusão desta jornada finalmente fará sentido. Talvez, ao chegar até aqui, você tenha percebido que a maior pergunta nunca foi o que ele fará agora, mas o que essa experiência despertou dentro de você. Carl Jung acreditava que cada encontro importante carrega uma oportunidade de transformação. Algumas pessoas entram em nossa vida para permanecer. Outras chegam para revelar partes de nós que ainda não conhecíamos. E quando finalmente compreendemos essa diferença, deixamos de viver presos à expectativa do comportamento alheio e começamos a caminhar guiados pela própria consciência. É nesse instante que o sofrimento deixa de ser apenas uma ferida e passa a se tornar um caminho para o autoconhecimento. Se essa pessoa voltar, que seja porque encontrou coragem para enfrentar a própria verdade. Se não voltar, que você jamais perca a pessoa mais importante dessa história, você mesmo. O valor da sua existência nunca esteve condicionado à decisão de alguém permanecer ou partir. Ele sempre esteve dentro de você, esperando o momento em que deixaria de procurar respostas apenas nos outros para encontrá-las na profundidade da sua própria alma. Quando essa descoberta acontece, o medo perde espaço, a ansiedade diminui e a paz começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela incerteza. Há uma frase inspirada na visão de Jung que merece permanecer com você muito depois que este vídeo terminar. Aquilo que é realmente destinado ao crescimento da sua alma nunca exigirá que você abandone quem você é. Toda relação saudável aproxima você da sua essência. Toda relação baseada apenas no medo afasta você de si mesmo. Por isso, antes de perguntar se alguém sentirá sua falta, pergunte se você tem honrado a pessoa que está se tornando. Essa única resposta pode transformar não apenas um relacionamento, mas toda a maneira como você viverá os próximos capítulos da sua vida. Quando desligar este vídeo, não leve apenas a esperança de que alguém possa enxergar o seu valor. Leve a certeza de que a maior conquista acontece quando você finalmente consegue enxergar esse valor primeiro. Porque no fim, não é o amor que aprisiona as pessoas. São as projeções, os medos e as ilusões que elas se recusam a enfrentar.
Mas quem encontra a própria verdade já não precisa correr atrás de ninguém para provar que merece ser amado. Sua presença passa a falar por si, e isso é algo que nenhuma distância consegue apagar. Se esta reflexão tocou o seu coração, deixe o seu like como forma de apoiar este trabalho e ajudar esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la neste momento. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento inspirada na psicologia de Carl Jung e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo exatamente esse conflito interior. E quero fazer um último convite. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho o meu próprio valor". E conte também a cidade, o estado e o país de onde você está assistindo. Talvez essa seja a decisão mais importante que você tomará hoje. Porque quando você deixa de correr atrás daquilo que não pode controlar, começa finalmente a caminhar em direção à pessoa que sempre esteve destinada a se tornar.